inscreverem no canal e, se gostar do nosso conteúdo, ative o sininho para receber as notificações. Obrigado e bora pro vídeo. Olá, bom dia! A Câmara aprovou o projeto que garante auxílio de R$ 600 durante 3 meses para trabalhadores informais. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Senado. A ajuda proposta pela equipe econômica era de R$ 200, mas um acordo entre Congresso e governo triplicou o valor. A gente vai explicar quem tem direito a esse benefício. Os economistas dizem que o auxílio é um bom começo, mas que o governo Bolsonaro precisa gastar mais e agir rápido. O grupo das 20 maiores economias do mundo se comprometeu a liberar 5 trilhões de dólares. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson divulgou agora de manhã que está com a Covid-19. Um estudo de uma universidade britânica afirma que medidas preventivas, como isolamento social e testes, podem poupar mais de 30 milhões de vidas. Os Estados Unidos se tornaram o novo epicentro da pandemia. E o presidente Trump agradeceu os americanos por ficarem em casa. Médicos descreveram a situação dramática nos hospitais. Inferno, bíblico. I kid you not. Não estou brincando, as pessoas chegam, são entubadas, morrem. O ciclo se repete. They die, the cycle repeats. Aqui no Brasil, a Fiocruz alertou que dispararam as internações de pessoas com insuficiência respiratória depois da chegada do novo coronavírus. O país já tem 78 mortes pela Covid-19 em todas as regiões. E o Ministério da Saúde acredita que o pior virá nos próximos 30 dias. Então ainda estamos no pé da montanha. Hoje é sexta-feira, dia 27 de março, e o Bom Dia Brasil está começando. Um mês depois da confirmação do primeiro paciente de coronavírus, o Brasil já tem quase 3 mil casos confirmados e 78 mortes agora em todas as regiões do país, segundo o boletim do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais. Vamos ver aqui no nosso mapa, olha, são 58 vítimas em São Paulo, 9 no Rio de Janeiro, 3 no Ceará e em Pernambuco, 2 no Rio Grande do Sul, uma confirmada à noite depois do boletim do Ministério da Saúde e também uma em Santa Catarina, Goiás e Amazonas. O número de casos confirmados pelo Ministério da Saúde subiu para 2.915. As secretarias estaduais reportaram outros 74 casos. Com isso, o total chegou a 2.989. Desde o início da pandemia, 391 pacientes precisaram ser internados. Destes, a grande maioria, 341, estavam em estado grave e precisaram de cuidados especiais em enfermaria ou de UTI. Desses casos graves, 52% tinham 60 anos ou mais e 43% estavam entre 30 e 60 anos de idade. Ontem, o Ministério da Saúde também detalhou o perfil das vítimas. Dos primeiros 59 mortos, a grande maioria tinha 60 anos ou mais, mas tivemos 5 óbitos aqui de pacientes com idades entre 30 e 50 anos. Muitas dessas vítimas já tinham problemas cardíacos, diabetes ou problemas no pulmão. O Brasil teve uma explosão de casos de internações de pessoas com insuficiência respiratória grave logo depois da primeira notificação de um paciente com coronavírus em fevereiro. Esse levantamento foi feito pela Fiocruz. Juliana Morrone vai trazer os detalhes aqui pra gente. Juliana, bom dia. Os pesquisadores já fazem essa ligação, atribuem esse aumento dos casos de insuficiência respiratória ao novo coronavírus? Oi, Ana, bom dia a todos. Ana, a síndrome respiratória aguda pode ser a causa por vários tipos de vírus, inclusive o novo coronavírus. O número de casos de internações já é 10 vezes maior que a média dos últimos anos para esse mesmo período. A consequência já dá para ver nos hospitais, com mais pacientes com doenças respiratórias. Sinal de alerta. Só na semana passada, 2.250 pessoas foram internadas no Brasil com síndrome respiratória aguda grave. O número é 10 vezes maior que a média dos últimos anos para esse mesmo período. O levantamento foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz, num sistema de monitoramento em parceria com o Ministério da Saúde. O pesquisador Marcelo Gomes acredita que muitos desses casos sejam do novo coronavírus. Sugere que isso pode já estar associado à circulação do novo coronavírus, mas isso nós só vamos saber quando saírem os resultados dos exames laboratoriais. Mas isso já preocupa. Isso significa que nós já estamos colocando uma carga em cima da rede hospitalar extremamente elevada, muito acima do que a gente esperaria necessitar de leitos hospitalares para doenças respiratórias nesse período do ano. Então, justamente, é fundamental
que a população faça adesão massiva às campanhas de distanciamento social e distância social, tá? Para que justamente a gente consiga frear esse número de hospitalizações para que a gente não entre em colapso no nosso sistema de saúde. E o governo sabe que o momento mais crítico ainda está por vir. O número de infectados pelo novo coronavírus deve aumentar muito em abril. Previsão que nós vamos ter 30 dias muito difíceis. Provavelmente nós estejamos aí na fase crítica da pandemia. Para melhorar a estrutura dos hospitais, o governo diz que 540 novos leitos de UTI já estão sendo instalados e outros 1.500 estarão disponíveis para distribuição de acordo com a demanda dos estados. Ontem à noite, o Ministério da Saúde publicou uma edição extra do Diário Oficial com um chamamento para que empresas interessadas forneçam 15 mil ventiladores pulmonares e 5 mil camas motorizadas de forma emergencial. A situação é preocupante porque abril tem sido um mês de explosão no número de casos de dengue no Brasil. E ainda tem o vírus da gripe influenza, que também costuma infectar muitas pessoas nessa época do ano. Na China e na Itália, os surtos de influenza aconteceram antes dos picos de coronavírus. No Brasil, a curva de coronavírus vai acontecer no momento do pico de influenza. Então, nós vamos ter uma tempestade perfeita. Então, o número de casos vai aumentar significativamente. Nós estamos com 3 epidemias simultâneas: dengue, coronavírus e influenza, próximo do seu pico, próximo da sua carga máxima. Então, é fundamental, e eu tenho chamado a atenção: aproveitem que estão em casa e limpem o quintal, eliminem focos de dengue e vacinem-se de acordo com o calendário. O Ministério da Saúde diz que ainda não dá para fazer uma avaliação sobre o efeito das medidas de distanciamento social que foram adotadas em quase todo o país, porque estamos no início da epidemia. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando transformar essa montanha num morrinho. Ainda tem muito chão pela frente para a gente poder chegar no alto, pode ser num alto baixinho ou num alto bem grandão, para começar a descer. Então ainda estamos no pé da montanha, mas eu não tenho dúvida que essas medidas elas irão influenciar de alguma maneira. E o governo, em uma outra medida, proibiu por 30 dias o desembarque de estrangeiros no país por meio de portos. A medida completa as restrições já impostas nas fronteiras terrestres e nos aeroportos. A ideia é tentar baixar essa curva aí, né, Ana? É isso. E falando mais um pouco, Juliana, da dificuldade, do desafio que está sendo o atendimento nos hospitais de modo geral durante essa pandemia, em São Paulo cresceram as internações de doentes em estado grave. São Paulo que registra o maior número já de mortes e de casos da Covid-19. Em um dia, o número de pacientes em UTI com a doença aumentou 42%. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. O governo do estado aí, inclusive, está avaliando aumentar ainda mais as medidas restritivas de circulação da população, se for necessário. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos, isso mesmo. Mas, por enquanto, a quarentena não mudou. O governo do estado anunciou que vai liberar mais de 200 milhões de reais para cidades que têm mais de 100 mil habitantes para usarem o dinheiro no combate ao novo coronavírus. E o mundo da música, que tanto alívio tem trazido para a gente nesses dias de isolamento, teve 2 perdas. Entre os mortos da nova doença, um maestro e uma regente de coral. A música clássica perdeu 2 grandes nomes para a Covid-19. Uma das mais importantes regentes brasileiras, a maestrina Naomi Murakata, morreu aos 64 anos depois de 10 dias de internação. Naomi foi para o hospital com sintomas de gripe e o exame deu positivo para coronavírus. Ela estava há 20 anos à frente do coral da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. Naomi teve uma vida dedicada à música, formou muita gente, muitos de nós têm a sua história totalmente ligada à dela. Foi uma pessoa fundamental para que o coro fosse o que ele é hoje. O também maestro Martinho Lutero Galati, diretor da Rede Cultural Luther King, passou 8 dias internado. O primeiro teste para coronavírus deu negativo, mas a contraprova confirmou que ele havia sido infectado.
A pneumonia provocada pelo vírus se agravou e ele teve uma parada cardíaca. O maestro tinha 66 anos. São Paulo é o estado com maior número de casos no Brasil. A coordenadora do Centro de Contingência do Estado diz que os números poderiam ser maiores se não fosse a quarentena. Temos que melhorar mais ainda. Os casos vão aumentando. E se a gente não trabalhar em conjunto desde o começo, dia a dia, falando para o nosso vizinho, para os nossos amigos, fiquem em casa. Neste momento, essa é a vacina que nós temos. O governo de São Paulo considera que as medidas adotadas até agora são suficientes, mas não descarta endurecer se as pessoas relaxarem nos cuidados. Se nós continuarmos ainda vendo em ruas pessoas que visivelmente têm mais de 60 anos, elas poderão ser abordadas por policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no âmbito de todo o Estado, como poderão ser abordados também por agentes da Guarda Civil Metropolitana, recomendando que sigam para suas casas. João Dória anunciou também que foi criado um grupo de trabalho para estudar medidas de ajuda às micro e pequenas empresas, que serão afetadas pela quarentena. Além disso, o governo estadual vai distribuir 218 milhões de reais para cidades com mais de 100 mil habitantes. Esse dinheiro deve ser usado no combate ao coronavírus. Na penitenciária de Taubaté, no interior do estado, os presos já começaram a produzir as máscaras de proteção que serão usadas no sistema de saúde. Enquanto isso, a rede de solidariedade se espalha. Na zona sul da capital paulista, muitas famílias começaram a ficar sem dinheiro até para ir ao mercado. A ajuda veio das doações recebidas por uma ONG da região, que fez uma vaquinha virtual para comprar cestas básicas e produtos de limpeza. Eu agradeço imensamente, de coração. O governador de São Paulo, João Dória, diz que recebeu ameaças pelo celular pessoal e pelas redes sociais. De acordo com a assessoria de imprensa do governo, os ataques falavam em invasão da casa onde ele mora com a família, na zona sul de São Paulo. A segurança foi reforçada na casa do governador e também no Palácio dos Bandeirantes, que é sede do governo do estado. João Dória registrou um boletim de ocorrência por volta de 2 horas da manhã, dizendo que recebeu as ameaças ontem, no final da noite. E a Polícia Civil investiga o caso. Ana. Vamos ficar atentos a essa história aí também, né, Rodrigo? Até já. Até já. E o estado do Ceará registrou as 3 primeiras mortes por coronavírus no estado. Vamos para lá falar com a Aline Oliveira, que tem as informações para a gente. Oi, Aline. Olá, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, as 3 mortes foram confirmadas ontem. As vítimas são 2 mulheres de 84 e 85 anos e um homem de 74 anos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Ceará tem hoje 238 casos confirmados de coronavírus. Por aqui, o decreto que proíbe o funcionamento de templos, igrejas, academias e do comércio em geral vale até domingo, dia 29. A PM do Ceará informou que só nos 3 primeiros dias de fechamento do comércio, os órgãos de segurança receberam mais de 5 mil denúncias de pessoas que não estavam cumprindo a ordem do governo. As denúncias são principalmente por aglomeração de pessoas em praças, igrejas e também em campos de futebol. A PM diz que quando recebe uma denúncia desse tipo, orienta as pessoas a fecharem o estabelecimento e quem não cumprir vai para a delegacia para responder um termo circunstanciado de ocorrência por descumprimento de ordem do poder público e por resistência. Até agora foram registradas 16 ocorrências desse tipo aqui no Ceará. Ana. Obrigada, Aline. E do Nordeste, vamos lá para a região sul do país. O Rio Grande do Sul confirmou no fim da noite de ontem mais uma morte por coronavírus. É a segunda do estado. O Matheus Felipe está lá em Porto Alegre com as informações para a gente. Oi, Matheus. Bom dia, Ana. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Bom dia, Brasil. A segunda vítima do novo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul é um homem de 88 anos que estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital particular aqui de Porto Alegre. A Secretaria de Saúde informou que ele foi diagnosticado com o novo coronavírus na terça-feira, no mesmo dia em que morreu a primeira vítima do novo coronavírus aqui em Porto Alegre, uma idosa de 91 anos. O prefeito Nelson Marquesan anunciou essa morte ontem, um pouco antes da meia-noite, nas suas redes sociais. Ele disse o seguinte, abre aspas, óbitos não são fatos políticos ou ideológicos.
São fatos tristes e a análise de nossa parte será sempre científica, com base em evidências. Segue a restrição de circulação aqui em Porto Alegre. O prefeito Nelson Marquesan disse que vai manter isso muito forte aqui em Porto Alegre, e o Rio Grande do Sul já registra 190 casos do novo coronavírus. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. E olha, a notícia que chegou agora há pouco, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson está com o novo coronavírus. Vamos até Londres, então, falar com o Rodrigo Carvalho. Oi, Rodrigo, bom dia para você. O próprio Boris Johnson que fez o anúncio numa rede social agora há pouco. Isso, Ana. Bom dia para você, todo mundo aí no Brasil. Nesse vídeo divulgado agora há pouco na rede social, o primeiro-ministro, que tem 55 anos, disse que acordou com sintomas leves, febril, com uma tosse persistente e, por recomendação médica, fez o teste do coronavírus e deu positivo. Boris Johnson está trabalhando de casa, isolado, disse que é o certo a se fazer agora, mas que hoje, com a tecnologia, consegue seguir trabalhando para tentar conter o surto da doença por aqui. O primeiro-ministro, nesse vídeo, voltou a dizer: fiquem em casa, protejam o sistema público de saúde e salvem vidas. Não se sabe como o primeiro-ministro britânico foi infectado, mas essa era uma preocupação aqui, desde que a secretária de saúde confirmou que estava com a Covid-19 também. Já se sabia que o vírus circulava pela alta cúpula do governo britânico e que a secretária tinha encontrado com centenas de pessoas, inclusive com o primeiro-ministro. E essa semana, vale lembrar, o coronavírus chegou à família real. O príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono, confirmou que está com a Covid-19. Ele também está com sintomas leves, Ana, e trabalhando de casa. E agora o primeiro-ministro britânico também infectado. E, Rodrigo, saiu aí um estudo sobre a pandemia, né? Um estudo de uma das instituições de ensino e de pesquisa mais respeitadas do mundo, a Imperial College London. Esse estudo afirma que ações preventivas podem evitar milhões de mortes. Isso, estudo muito importante, Ana, dizendo que se os governos ao redor do mundo adotarem ações rápidas, mais de 30 milhões de vidas podem ser salvos. Esse estudo fala que entre as medidas está o distanciamento social, a realização de testes rápidos do coronavírus e o isolamento de casos suspeitos. A situação, segundo esse estudo, é especialmente preocupante nos países mais pobres. E fala que, caso contrário, os governos em geral não adotem essas medidas, 40 milhões de pessoas podem morrer. Os cientistas compararam os dados sobre o impacto do novo coronavírus entre países que adotaram medidas no início da epidemia e os países que hesitaram em tomar essas medidas. A Itália, por exemplo, demorou a adotar medidas de isolamento e hoje é o epicentro da pandemia. Alguns prefeitos, que antes eram reticentes em relação à gravidade da crise, agora estão saindo às ruas para pedir que pessoas respeitem o isolamento em vigor há mais de 2 semanas. O prefeito de Milão reconheceu que errou ao pedir no mês passado que as pessoas não interrompessem a rotina para incentivar o comércio. Quando ele fez a campanha, no final de fevereiro, a Itália tinha 12 mortos e pouco mais de 200 casos. Agora o país tem mais de 80 mil casos e 8 mil mortes. E o sistema de saúde entrou em colapso. A Espanha é outro país em que a situação está crítica. De ontem para hoje morreram 769 pessoas. A capacidade de atendimento se esgotou, com mais de 4 mil pacientes internados em leitos de UTI. Aqui no Reino Unido, os hospitais também lutam para atender o que já foi chamado de tsunami de pacientes, como definiu o secretário de Saúde. Um centro de exposições aqui de Londres, enorme, se transformou num hospital com mais de 4 mil leitos. E o governo, que antes evitava medidas como isolamento social, agora pede que todos fiquem em casa. O presidente francês Emmanuel Macron disse que teve uma conversa importante por telefone com o presidente americano Donald Trump e que os dois se preparam em conjunto com outros países uma iniciativa importante para enfrentar a pandemia. Segundo a Casa Branca, esse plano inclui uma cooperação entre o G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, e organismos como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e o Fundo Monetário Internacional para acabar com a pandemia e tentar minimizar os impactos econômicos. Ana. O estudo cita aí a Itália, que até então era o epicentro da epidemia, né? Mas agora já são os Estados Unidos. A gente vai falar disso daqui a pouco aqui no Bom Dia Brasil. Obrigada, Rodrigo, pelas suas informações. E preocupado com o avanço da pandemia, principalmente nos Estados Unidos, o presidente da China, Xi Jinping, ligou essa madrugada para o presidente americano Donald Trump. O Carlos Gil tem as informações para a gente ao vivo de Tóquio sobre essa conversa, Gil. O que eles conversaram? Boa noite aí para você.
Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O presidente americano classificou a conversa como muito boa e a mídia estatal chinesa divulgou que os Estados Unidos teriam agradecido a China pelo envio de suprimentos médicos. Ainda de acordo com os chineses, Xi Jinping demonstrou preocupação com o avanço da Covid nos Estados Unidos. Como você disse, os Estados Unidos se tornaram um novo epicentro dessa pandemia. Xi pediu cooperação e ofereceu ajuda. A conversa veio depois de trocas de acusações entre os dois países. Donald Trump, por mais de uma vez, chamou o novo coronavírus de vírus chinês, o que provocou reações de Pequim. A China quase não vem registrando casos de transmissão local e decidiu vetar a entrada de estrangeiros, ainda que sejam residentes no país, porque os infectados que vêm do exterior são a maioria agora. Situação parecida com a que vive Hong Kong. O território registrou o maior número de casos em um só dia, 65, e 41 são os chamados contágios importados. Aqui em Tóquio, pelo 4º dia seguido, houve aumento nas notificações da Covid. Os infectados dobraram entre quarta-feira e hoje e a capital passou a ser o maior foco da doença no Japão. Mais de 250 casos. A governadora Yuriko Koike voltou a alertar a população pedindo colaboração, que todos fiquem em casa e evitem aglomerações no fim de semana que está chegando. O isolamento não é obrigatório no país, mas Koike reiterou que pode ser necessário adotá-lo se a doença continuar nessa curva de crescimento. O Japão soma quase 1.400 casos confirmados e 47 mortos. Ana Paula. Obrigada, Gil. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump agradeceu aos americanos por cumprirem o distanciamento social. Os Estados Unidos passaram a China e já são o país com o maior número de casos confirmados da Covid-19 no mundo. Vamos ao vivo lá para Nova York falar com Ismar Madeira. Oi, Ismar, bom dia. O presidente Trump ainda agradeceu aos americanos por ficarem em casa. Disse que eles assim estão salvando vidas. Foi, Ana. Bom dia para você e para todos. Trump postou numa rede social a mensagem da Casa Branca agradecendo aos americanos por cumprir o distanciamento social. A mensagem também diz: ficando em casa, você está salvando vidas. Os Estados Unidos já têm mais de 1.300 mortes por causa do novo coronavírus. O presidente também enviou uma carta aos governadores. Ele disse que o mundo está em guerra contra um inimigo invisível e prometeu empenhar todos os recursos que tenha para vencer esta ameaça. Trump agradeceu a cada governador pelas ações nos estados no confronto contra essa pandemia global sem precedentes. E disse ainda que as autoridades vão monitorar o avanço da doença com testes e que, com base nisso, os condados vão ser classificados como risco alto, médio ou baixo, e isso vai ajudar os dirigentes a decidir se aumentam, diminuem ou mantêm o distanciamento social e outras medidas. A situação mais crítica segue sendo aqui em Nova York. O estado tem mais de 450 mortes. Os hospitais estão caóticos. Olha só o que os médicos estão dizendo. Inferno bíblico. I kid you not. Não estou brincando, as pessoas chegam, são entubadas, morrem. O ciclo se repete. O 11 de setembro não foi nada comparado a isso. Nós ficamos abertos esperando por pacientes que nunca vieram. E agora eles não param de chegar. E são de todas as idades. Não se iludam pensando que só pessoas idosas vão morrer ou ficar doentes. Os pacientes são de todas as idades. Esse é um vírus único que está realmente de uma maneira sem precedentes matando as pessoas. Jovens, idosos. Nós estamos vendo uma taxa de infecção, de transmissão que nós nunca vimos antes. O pior cenário possível é bastante realista. Se nós continuarmos nesse caminho de hospitais sem recurso, com equipes com pessoas doentes, infelizmente pacientes chegam, seja com sintomas leves ou morrendo, sobrecarregando os recursos. E nós vamos ter que tomar a decisão de quem vamos poder ajudar. Neste momento é todo dia, sem parar, literalmente. E infelizmente, na minha situação, nós temos que escolher o que fazer, como fazer. E não é só em Nova York que a situação é grave. Essa enfermeira de Michigan
Disse que tinha acabado de sair de um plantão de 30 horas e que parecia que estava trabalhando numa zona de guerra. Chorando, ela conta que a equipe inteira está muito sobrecarregada e que ela ficou totalmente isolada, sozinha, cuidando de 2 pacientes de coronavírus em estado gravíssimo. E pede que as pessoas levem a sério essa pandemia. Por aqui é uma corrida para fazer com que o pacote trilionário de ajuda para enfrentar essa pandemia consiga ser aprovado no Congresso hoje. O medo é que não haja o quórum mínimo de deputados para aprovar o acordo. Os Estados Unidos nunca liberaram tanto dinheiro quanto agora. A maior parte dos recursos vai direto para as mãos de americanos, seja por cheques enviados para a casa das famílias, seja ampliando o seguro-desemprego ou fazendo empréstimo para pequenas e médias empresas. Ana. Obrigada, Ismar. E o G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, se comprometeu a liberar 5 trilhões de dólares para combater a pandemia, fortalecer a economia mundial e proteger os vulneráveis. Isso dá algo em torno de 25 trilhões de reais. O G20 diz que vai usar todas as ferramentas políticas para minimizar os danos econômicos e sociais, restaurar o crescimento do planeta e manter a estabilidade dos mercados financeiros. O grupo está adotando medidas imediatas para apoiar as economias, proteger os trabalhadores, os negócios e os setores mais afetados, além de amparar os vulneráveis com proteção social adequada. O grupo afirmou também que vai minimizar interrupções do comércio internacional e das cadeias globais de suprimento, que vai trabalhar para garantir o fluxo entre países de suprimentos vitais, como suprimentos médicos, produtos agrícolas também, que são essenciais, entre outros bens. Na área da saúde, o G20 defendeu a troca de dados epidemiológicos e clínicos, o reforço dos sistemas de saúde globalmente, além do trabalho conjunto para pesquisa e desenvolvimento de vacinas e de medicamentos. O grupo afirmou que vai seguir a implementação total das regulações da Organização Mundial de Saúde e que está comprometido em fortalecer o mandato da OMS na coordenação dessa luta internacional contra a pandemia. O G20 também ressaltou a importância da comunicação responsável para o público durante essa crise de saúde global. Aqui no Brasil, a Câmara aprovou ontem à noite uma ajuda de R$ 600 por 3 meses para trabalhadores informais que estão sem renda por causa dessa crise do novo coronavírus. Mais de 24 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Juliana vai explicar tudo para a gente. Agora, Juliana, o valor desse benefício era para ter sido bem menor, né? Só subiu depois de uma pressão do presidente da Câmara. Exatamente, Ana. O plano inicial era de dar uma ajuda de R$ 200. Aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pressionou, recebeu o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes, por um valor maior. A equipe econômica ainda não divulgou o impacto dessa medida. A estimativa é que fique acima de 40 bilhões de reais. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos deputados que participaram presencialmente por videoconferência. É uma medida para ajudar os mais vulneráveis durante o período de emergência por causa do coronavírus. O projeto prevê o pagamento de R$ 600 por 3 meses. A mulher que for mãe e chefe de família vai receber R$ 1.200. Para ter direito ao auxílio emergencial, a pessoa não poderá ter emprego de carteira assinada. Tem que ser informal, autônomo ou microempresário individual. A renda familiar por pessoa tem que ser de até meio salário mínimo por mês ou renda familiar total de até 3 salários mínimos por mês. A comprovação de renda será feita por meio do Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, para quem já está inscrito no sistema. Para quem não está inscrito, vai valer a autodeclaração de renda. Não terá acesso ao novo auxílio quem recebe benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou que participa de algum programa federal de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família. O auxílio será pago por meio de bancos públicos federais e eles já trabalham para realizar a operação. No início, o governo propôs R$ 200. Os deputados negociavam que passasse para R$ 500. O importante nesse momento é que o Congresso, junto com o governo, encontre as soluções para proteger os mais vulneráveis. E ontem, antes da votação, o presidente Jair Bolsonaro informou que o ministro Paulo Guedes tinha dado o aval para que ficasse em R$ 600 por mês. A economista Ana Carla Abrão avalia que o aumento no valor do auxílio emergencial foi importante, mas reforça que é preciso tomar novas medidas para proteger os mais vulneráveis em meio à crise. É uma medida importante, ela certamente não será suficiente tendo em vista a magnitude da crise e as demandas que virão tanto pela emergência sanitária
quanto pelo impacto, né, da interrupção da atividade econômica, mas nós estamos vendo uma reação do Congresso Nacional, uma reação dos governadores e do próprio governo federal. O que precisa nesse momento é que haja uma coordenação nessas ações para a gente garantir que todas essas medidas, todas essas ações, elas cheguem na ponta, que é onde de fato a gente tem as necessidades e as demandas emergentes, urgentes nesse momento de crise. Para o economista Raul Veloso, o governo vai precisar estender o programa de ajuda aos trabalhadores informais de 3 meses para pelo menos 1 ano. Eu acho que vai ter uma pressão muito grande para ser um programa de 1 ano, que vai gastar com essas 77 milhões de pessoas algo ao redor de 7% do PIB, que dá mais ou menos 500 bilhões de reais. E isso lá fora estão gastando provavelmente o dobro disso, só com o programa de renda mínima. Então, o nosso é metade, não é nada absurdo comparado com os outros. O texto segue agora para a votação no Senado. Os parlamentares aguardam ainda outras medidas para enfrentar a pandemia, que já foram anunciadas pelo governo, mas ainda não foram apresentadas. Entre elas, o pacote de proteção ao emprego, para manter a renda do trabalhador, mesmo em caso de redução de salário. E diante da expansão dos gastos para combater a crise, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal na noite de ontem, pedindo que o governo não precise atender aos requisitos das leis que tratam do orçamento. Neste momento excepcional, a União quer ser liberada de compensar as novas despesas com aumento de tributos ou cortes de outros gastos. E argumentou que isso é necessário porque as políticas públicas serão direcionadas à preservação do emprego e a conter os reflexos negativos do coronavírus. A ajuda precisa ser aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro antes de começar a valer. E a gente já mostrou aqui que houve um aceite do ministro Paulo Guedes, da área econômica, em relação a esse valor, né, Ana? Agora a expectativa para isso sair logo, Juliana, porque as pessoas já estão precisando e muito. Agora, de um modo geral, para os economistas, as medidas anunciadas até agora pelo governo Bolsonaro são insuficientes para atender às necessidades dos mais vulneráveis e estão demorando muito para sair do papel. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas dá uma boa ideia de como o Brasil está gastando pouco se comparado a outros países. Esse estudo mostra que os estímulos econômicos anunciados até agora pelo governo Bolsonaro representam apenas 2% do nosso PIB. Aqui na comparação, olha, os governos da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, já anunciaram gastos bem maiores para ajudar suas economias e os cidadãos mais pobres. Os Estados Unidos vão gastar 6% do PIB, a Alemanha 12% e a Inglaterra 17%. Os economistas também são unânimes em afirmar que essas medidas anunciadas pelo governo brasileiro são tímidas e que a decisão de abrir os cofres para socorrer a população mais vulnerável está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. O economista José Roberto Afonso, um dos autores da Lei de Responsabilidade Fiscal, afirma que a legislação já prevê a possibilidade de gastos extras em momentos como esse. Para lidar com essa guerra, insisto, uma guerra de saúde, uma guerra social, uma guerra de produção, a Lei de Responsabilidade Fiscal já tem várias exceções contemplando isso, não precisa nem mudar a Lei de Responsabilidade Fiscal. As várias outras regras fiscais nós já temos isso. O que a gente precisa fazer é colocar esse esforço de guerra separado, né, num orçamento à parte, com contas em separado, e aliás é uma ótima oportunidade para colocar essas contas na internet de uma forma simples, amigável, para que a população, que inclusive está com um pouco de tempo, está em casa, né, possa inclusive fazer esse trabalho de verificação da realização dos gastos, como também apresentar sugestões sobre o que pode e se deve fazer. Na verdade, a gente tem uma geração completamente nova de pessoas que vão necessitar de apoio, renda e etc. Então, como que a gente vai, na verdade, identificar essas pessoas e fazer com que os recursos cheguem nessas pessoas é o grande desafio desse momento. A grande dificuldade, portanto, não é tanto o volume de recursos a ser transferido ou de onde saem os recursos, que obviamente tem que sair do governo federal, principalmente, e
dos governos estaduais e municipais. A questão toda é você identificar quem são essas pessoas. O governo precisa atuar como um exército que está numa guerra e que tem várias frentes de trabalho, a da saúde, a social e a econômica. O governo tem que dar o norte, ele tem que liderar, ele tem que mostrar o caminho e, acima de tudo, passar segurança e dar garantia. Miriam Leitão já aqui com a gente para ajudar a gente a entender melhor como é que vai funcionar essa ajuda de R$600 para os trabalhadores informais. Miriam, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Mais do que o que é o valor que ontem melhorou, o valor é saber quem vai receber e como encontrar, como explicou o economista Ricardo Paes de Barros, que a gente acabou de ouvir. Eu conversei longamente ontem com ele, ele é especialista em combate à pobreza e está na origem, ele trabalhou pelo Bolsa Família. Então, a questão é a seguinte: quantos são os que precisam de apoio emergencial? Ele falou que agora existe milhões de brasileiros que são os novos pobres, pessoas que conseguiam gerar renda, tipo a faxineira que fazia várias faxinas, o ambulante, o marceneiro que fazia, o carpinteiro que fazia pequenos trabalhos. Todas essas pessoas, eles não estavam classificados no cadastro único, mas agora eles tiveram uma súbita perda da capacidade de geração de renda e pela natureza e pelo tamanho da renda que eles conseguiam oferir, eles não têm poupança. Onde encontrar? Ele acha que é preciso procurar as entidades da sociedade civil, as associações comunitárias, as ONGs, porque elas têm capilaridade, é preciso encontrar rapidamente. Não pode o banco público falar, olha, vem aqui receber quem precisar. Vai formar uma aglomeração e aí o vírus se espalha. É preciso saber como realizar, quem são eles, quantos são. Aqui fazendo uma conta rápida, Ana Paula, são 11,9 milhões de desempregados, são 38 milhões de trabalhadores informais, são 4,5 milhões de pessoas que tinham desistido de procurar emprego, tem os trabalhadores por conta própria, nesses trabalhadores por conta própria tem 19 milhões de pessoas. Então, isso que chega no número que falou o economista que foi ouvido aí, 77 milhões. Estão falando de 24 milhões, mas o universo pode ser muito maior, porque a gente tinha um grupo de pobres. Agora a gente tem um grupo muito maior, porque são os novos pobres. Então, o universo dos atendidos é que tem que ficar claro agora. Agora que, com a ajuda do Congresso, se elevou o valor desse auxílio mensal a dar para os trabalhadores. Porque quando você fala trabalhadores informais, é um grupo. Mas a soma dos grupos dos que precisam apoio nesse governo é muito maior. Ana Paula. Pois é, Miriam, são milhões de pessoas que já estão precisando dessa ajuda financeira e essas medidas todas na área econômica estão demorando muito para sair, demoram para ser anunciadas e demoram mais ainda para entrar em prática. Exatamente, como você disse, já estão precisando. É para agora, não pode, é para ontem. Não é possível demorar muito mais. O governo anuncia muitas medidas. Algumas dessas medidas significam desembolso, outras não. Outras é só uma organização melhor, uma antecipação de pagamento. Agora é a primeira vez que tem uma ajuda de fato, essa que foi aprovada pelo Congresso. Mas o governo, por exemplo, você tem uma ideia disso que você perguntou e que afirmou aí, a demora do governo? Vou te dar um exemplo. Aquela outra medida que era para os trabalhadores formais, portanto, um outro grupo de pessoas, trabalhadores que têm vínculo empregatício. Então, era a suspensão do contrato por algum tempo. Aquilo ajudava as empresas, principalmente as pequenas e médias. Só que o governo fez errado, fez de uma forma que aumentava a vulnerabilidade do trabalhador. Então, eles foram refazer. Eles estão há 4 dias refazendo. Eu tenho contato sempre com integrantes do governo. Eles falam, a minuta está pronta, está sendo aprovada. Então, está circulando lá dentro. Há inúmeras medidas que foram anunciadas pelo governo
que não chegaram ao Congresso. Eu acho que esse senso de emergência é que o governo tem que ter. O governo está dividido porque a cúpula do governo, o presidente da República principalmente, ele não acredita que esse seja o caminho. Ele acha que é preciso voltar rapidamente ao trabalho. Então, ele não está acreditando na dimensão desse perigo que nos ameaça. E a equipe econômica também dividida sobre como fazer, né? Então, é preciso que o governo, que tem que liderar esse processo, tenha noção da emergência que nós estamos vivendo. Ana Paula. E como já ressaltamos aqui, né, Miriam, no meio disso tudo, milhões de pessoas que estão realmente precisando. Obrigada, viu, Miriam? E a pressão do Congresso para aprovar medidas que reduzam o impacto da crise da Covid-19 é assunto também para o Gerson Camarote lá em Brasília. Camarote, bom dia. Você acompanhou bem de perto aí essa votação, né? Como é que você chegou a esse valor maior de R$600? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha, Ana, se chegou a esse valor através de uma disputa política, mas que acabou beneficiando justamente a população, principalmente aqueles que nesse momento estão sem renda. Você tinha ali uma cabeça fiscalista do governo, da própria equipe econômica no primeiro momento, insistindo ali num patamar mais baixo, R$200, depois chegando a flexibilizar até R$300. Essa semana ganhou com força a ficha caindo no Congresso Nacional e a pressão por um valor bem maior, chegando a R$500. No último instante, o que a gente percebeu é que o governo, principalmente do ponto de vista político, o presidente Jair Bolsonaro não queria ficar a reboque do Congresso Nacional. E aí colocou mais R$100, ou seja, R$600. Isso enquanto estava vendo, eu estava acompanhando isso, a sessão, digamos assim, virtual, que era por conferência da Câmara dos Deputados, a gente viu o presidente da República dando uma entrevista na porta do Palácio do Alvorada. Aquilo ali, de fato, deu ânimo ao Congresso Nacional. Se tem, ou seja, esse recurso, então vamos sim, por que não botar R$600? É importante, o que a Miriam falou também é fundamental, é preciso agora ter velocidade para esse dinheiro chegar às pessoas para que possam ter condições de ficar em isolamento, porque se não chegar esse dinheiro rápido, aí sim a situação pode complicar. Agora, Camarote, as 20 maiores economias do mundo se reuniram para discutir como fazer para combater o novo coronavírus. O Brasil participou dessa reunião. Qual foi a principal preocupação do Brasil nesse encontro do G20? Participou com o presidente Jair Bolsonaro, Ana. E o presidente Jair Bolsonaro sempre falou muito nessa questão de estimular a economia e também na preservação dos empregos. A tônica econômica foi muito forte na fala do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o importante disso tudo é que o presidente também participou e acabou ouvindo outros líderes. E o consenso do G20 é em duas questões. Primeiro, muita atenção e compreensão em relação a essas medidas que estão sendo recomendadas pela OMS, ou seja, de isolamento social e a questão da saúde com muita força. E também no estímulo à economia. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Isso fica muito claro, até porque a gente estava vendo o presidente vindo numa linha no início dessa semana e vem agora o G20 com uma linha mais ampla, com uma posição mais ampla. Uma coisa não substitui a outra, as duas têm que andarem juntas, a questão da ciência e a questão da economia. Ana. É isso, obrigada, Camarote. Intervalo, a seguir a gente mostra ao vivo a movimentação nas ruas das principais cidades brasileiras com as medidas de isolamento social. A Prefeitura do Rio autoriza a reabertura de algumas lojas e especialistas alertam para o perigo das ruas mais cheias. E ainda o reforço dos cuidados com a higiene dos produtos que você recebe em casa. Agora 9h13, horário de Brasília. A gente volta já. Estamos de volta e essa é mais uma manhã com pouca gente nas ruas de São Paulo por causa das medidas de isolamento. Trens e metrô tiveram uma forte redução no número de passageiros. A Zelda Mello vai mostrar ao vivo pra gente como é que está a movimentação hoje aí em São Paulo. Zelda, bom dia. Oi, Ana, bom dia a todos. Movimentação muito tranquila, inclusive aqui no Globocop a gente se movimenta com muito mais rapidez porque as rotas aéreas estão
vazias, assim como os principais corredores da cidade. A gente vê agora imagens do corredor norte e sul. O índice de congestionamento registrado é 0. E também temos aqui do lado o aeroporto de Congonhas, que sempre tem fila para decolar, mas está com poucos voos agendados, Cumbica na mesma situação. Tanto que a Gol e a Latam já fecharam um acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, prevendo redução de salário de 50%, mas que pode chegar até 80%, porque eles dependem das horas voadas, um acordo que vale por 3 meses, e a contrapartida das empresas é não ter cortes. As outras empresas menores ainda estão negociando. No transporte coletivo da cidade, o movimento caiu 83% no metrô, 78% nos trens metropolitanos. Somando os dois, o número de passageiros caiu de 8 milhões para 1,5 milhão. E os ônibus municipais estão rodando com pouco mais da metade da frota. Ana. Obrigada, Zelda. Já no Rio, a Prefeitura publicou um decreto liberando a reabertura de algumas lojas no comércio já a partir de hoje. Natália Castro conversa sobre isso com a gente. Que lojas são essas, Natália? Bom dia para você. Oi, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, o prefeito já tinha anunciado a reabertura das lojas de conveniência e de material de construção. Essa daqui, por exemplo, estava fechada desde segunda-feira e voltou a abrir as portas hoje. Só que no decreto publicado nesta sexta-feira, o prefeito também incluiu mercearia, açougue, aviário, depósito e comércio de botijão de gás. Essa reabertura de mais lojas vai provocar um movimento ainda maior nas ruas, o que vai contra a recomendação dos especialistas, mas é importante para os pequenos comerciantes e para moradores de comunidades de baixa renda. O prefeito também sinalizou a possibilidade de reabrir as escolas municipais em meados de abril, mas disse que isso ainda será analisado. Só que essa possibilidade já gerou críticas de especialistas. Reconhecemos o impacto econômico que isso traz, mas agora temos que salvar vidas. Precisamos que os governantes, em especial o governo federal, junto com os governantes estaduais, invistam em medidas políticas econômicas para mitigar o efeito econômico, especialmente nas classes menos favorecidas. Mas suspender as medidas restritivas agora será pior, porque teremos mais à frente uma epidemia com várias mortes e também a crise econômica. E ontem começou a ação dos militares de desinfecção dos transportes públicos. O trabalho começou na estação da Central do Brasil. Nos trens, o movimento caiu quase 70%. Isso por causa do decreto do governo do estado para isolar a cidade do Rio. Apenas trabalhadores de serviços essenciais podem embarcar nos trens. O prefeito Marcelo Crivella tem hoje uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele vai pedir para o governo federal pagar os salários dos motoristas de ônibus da cidade. Cerca de 3.500 motoristas estão sem trabalhar por causa da diminuição da frota de ônibus que está circulando no Rio. E olha só mais uma imagem. Esta é a fila para vacinação em um dos postos de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ontem a gente mostrou aqui. Hoje tem faixas pintadas no chão para tentar ali evitar a aglomeração, mas a fila que se formou foi bem grande. No Rio, já são 4.000 casos prováveis de Covid-19. A prefeitura fez essa mudança aí da classificação da doença, não está usando mais casos suspeitos. E segundo a prefeitura, essa é uma recomendação do Ministério da Saúde. O Covid-19 já provocou aí a morte de 9 pessoas aqui no estado do Rio. Natália Castro, para o Bom Dia Brasil. Vimos aí a fila grande no Rio de Janeiro para vacina contra a gripe comum e teve fila para essa vacina da gripe também em Belo Horizonte. Uma rede de drogarias da cidade fez uma parceria com a prefeitura para vacinar os idosos. Até ontem, o serviço estava sendo agendado pela internet, mas aí o site apresentou problemas e o resultado é esse que você está vendo. A partir de hoje, a drogaria passou a distribuir senhas, muita gente amanheceu na fila, houve uma aglomeração, mas agora a fila está mais organizada, com as pessoas respeitando a distância entre elas. E em Goiânia, a campanha nacional de vacinação contra a gripe só voltou hoje. A capital estava sem vacina desde quarta-feira e olha só o tamanho da fila que se formou nesse shopping onde as pessoas podem se vacinar sem sair do carro. A cidade recebeu uma nova remessa com 54 mil doses. A campanha está sendo feita em vários pontos da cidade, 2 deles nesse esquema aí de drive-thru.
E com essa pandemia, o número de pedidos de entrega aumentou, nesse período de isolamento social pelo país. Com isso, vieram as dúvidas: como manter a higiene e preservar a saúde de todo mundo envolvido nesse processo? É que, Rodrigo, até chegar ao consumidor, o produto passa pela mão de muita gente. É mesmo, Ana. E a gente vê pela cidade, que o trânsito diminuiu. A gente acabou de mostrar que caiu muito o número de passageiros de ônibus e metrô. Enfim, só o de motos que continua alto. O que a gente vê mais aí pelas ruas é entregador. A economia que roda vai de carona com os entregadores. No comércio de São Paulo, só não parou a empresa que vende o essencial ou que pode mandar para viagem o serviço ou produto. No período em que as famílias estão protegidas em casa, os pedidos à distância cresceram até 10 vezes em supermercados, restaurantes e farmácias nas grandes cidades do país. Mas a maior parte dos entregadores que a gente vê cruzar a cidade nessa fase de isolamento social trabalha por conta própria. E olha só como eles param de forma improvisada, ficam muito próximos uns dos outros, sem área para lavar as mãos, expostos ao contágio. No grupo, com dezenas de entregadores, só um tinha álcool gel. Eu lavo minhas mãos antes de fazer a entrega, ou até mesmo receber a entrega. E vamos que vamos. Lavar as mãos bem, passar o álcool em gel e já era. Vamos pra luta. Você que comprou esse álcool gel? Comprei meu álcool gel. A maioria não se protege. Não tem lugar para lavar a mão, não tem lugar para usar o banheiro, não tem lugar para nada. Você sente que você está mais desprotegido? Aqui nós estamos mais vulneráveis aqui, Os estudos da comunidade científica internacional já provaram que o vírus pode sobreviver por horas e até dias em superfícies plásticas ou de papelão. Por isso, o cuidado deve começar ainda antes de despachar a mercadoria. Essa empresa de entregas passou a trabalhar com metade dos funcionários para evitar escritório cheio e adotou uma série de medidas de segurança. Os cuidados essenciais é a higienização. Lavar as mãos com sabão, secar com papel toalha. Quando não tiver esses produtos em mãos, lavar com álcool. Nós estamos distribuindo para todos eles o kit álcool para cada um deles, para que possam usar. Não ter o contato direto com o cliente. Quando for entregar a mercadoria, ter uma distância no mínimo 2 metros. Se possível, deixe as mercadorias na portaria para não ter o contato mínimo com o cliente. Só depois de todo esse ritual, Misael sai para a rua. Sem horário de pico, atravessa a cidade em menos tempo. Se tivesse portaria, o entregador teria deixado o pacote lá. Como não tem, faz a entrega em mãos para o Ricardo, que desde que começou a quarentena, recebe de 1 a 2 entregas por dia. Chegando ele agora, eu descarto a embalagem e faço a higienização das mãos e com álcool, sabão, essas coisas assim, e já descarto a embalagem. Antes do Misael correr para a próxima, eu fiz a pergunta que ele não cansa de responder. Você está se cuidando? Ah, tá, com certeza. Principalmente o pessoal de casa. Muitas pessoas precisam da gente, né? Se a gente ficar em casa, essas pessoas não recebem documentos, contratos não são entregues. Então, nós temos um papel importante para a sociedade. Só reforçando, o estado de São Paulo já registrou 58 mortes por coronavírus. No balanço divulgado ontem, das mais de 1.000 pessoas internadas, 84 estão em estado grave. E aí, Ana, fica a dica, para essas empresas maiores aí de aplicativos. Esse último exemplo que a gente trouxe aí, o cuidado não é demais, já que a galera está usando bastante, Exatamente, Rodrigo. E os próprios entregadores ficam muito mais vulneráveis, porque estão circulando na rua o tempo todo. É um cuidado que todo mundo tem que ter. Até já. Até já. E por causa da pandemia, o Superior Tribunal de Justiça autorizou prisão domiciliar para quem deve pensão alimentícia. Juliana tem uns detalhes. Ana, o ministro Paulo de Tarso Sancerino atendeu um pedido da Defensoria Pública da União. A decisão foi motivada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo a Defensoria Pública, a disseminação do vírus pode ter um efeito pior dentro de presídios. Então, a medida para proteger direitos humanos diante da crise humanitária e de saúde pública atualmente instalada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o trecho da medida provisória que alterou regras da Lei de Acesso à Informação. Ao atender ao pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro afirmou que não se pode ferir o princípio da publicidade e da transparência na administração pública. Em meio à pandemia, a medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro
suspendia a estipulação de prazos para respostas de órgãos do governo pedindo informações. O ministro Alexandre de Moraes destacou que a Constituição assegura que a sociedade esteja informada corretamente sobre ações do poder público. A suspensão desse ponto da medida provisória vale até uma decisão definitiva do plenário, que não tem prazo para ocorrer. Ana. Seguimos acompanhando. Obrigada, Juliana. E a Justiça Federal no Paraná concedeu prisão domiciliar ao ex-deputado Eduardo Cunha por causa da pandemia do novo coronavírus. A juíza Gabriela Hart levou em consideração que ele está no grupo de risco por ter 61 anos e problemas de saúde. Cunha vai usar uma tornozeleira eletrônica. A Operação Lava Jato prendeu o ex-presidente da Câmara em outubro de 2016. A defesa de Eduardo Cunha disse que foi preciso uma pandemia para corrigir uma injustiça e que Cunha já teria direito a progredir de regime. E o empresário Marcos Valério, preso por participar de esquemas de corrupção conhecidos como Mensalão Tucano e Mensalão do PT, também ganhou o direito de cumprir parte da pena em casa por causa da Covid-19. A previsão é que ele deixe a cadeia a qualquer momento. Marcos Valério está preso em regime semiaberto. O processo corre em sigilo, mas a defesa dele confirmou que a Justiça avaliou o estado de saúde e a idade do condenado para aceitar o pedido. A medida vale por 90 dias. A mudança no regime de semiaberto para domiciliar está prevista em uma portaria publicada pelo TJ para tentar conter a proliferação do coronavírus nos presídios. A seguir, a mobilização nacional em apoio aos caminhoneiros, que estão sendo fundamentais no abastecimento das cidades durante o combate ao coronavírus. A importância da rotina e da alimentação para manter a saúde durante o isolamento em casa. E o bom exemplo dos restaurantes de Recife, que se uniram para doar a comida que não vai ser vendida por causa da proibição de festas. Agora, 9h29, horário de Brasília, a gente já volta. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, os caminhoneiros estão nas estradas do país. O trabalho deles, que é essencial, não pode parar e, por isso, a preocupação é com a prevenção. Álcool, gel e sabão têm sido distribuídos para os motoristas, que recebem também o apoio da população. Mais de 60% de toda a carga distribuída no país chegam pelas estradas. São mais de 2 milhões de caminhões, um dos serviços essenciais para a população, aqueles que não podem parar. Tem que ser considerado como heróis dessa nação, porque eles estão trabalhando, mesmo com toda essa situação do coronavírus, mas eles têm que levar o alimento para os mercados, ele tem que trazer o remédio para as cidades, eles têm que trazer o combustível para as ambulâncias. E para continuar, é preciso reforçar a prevenção ao coronavírus. A gente está usando todas as EPIs, né, que pede. Álcool gel, sabão, não se aglomerar muito com os amigos. Nesta indústria de fertilizantes, todos os motoristas que chegam têm a temperatura corporal medida. Algumas praças de pedágio também orientam os caminhoneiros. Na hora da carga e descarga, tentar fazer como um drive-thru, passar e ter o mínimo contato. No Paraná, o governo autorizou que restaurantes e lanchonetes à beira de estradas fiquem abertos. Mas onde os restaurantes estão fechados, os caminhoneiros contam com a ajuda da população para ter o que comer. Em José Bonifácio, no interior de São Paulo, empresários se uniram e distribuíram comida na rodovia. Aí, família, ó que gesto bonito que os caras estão fazendo para nós aqui, ó. Dando comida para nós. Tudo bom? Obrigado, irmão. No Porto de Paranaguá, caminhoneiros e funcionários portuários passam por triagem todos os dias. Isso daí é muito importante para nós, trabalhadores da faixa portuária, devido a nós ter muitos contatos com tripulações de vários países, né? A gente tem mais confiante que não vai passar esse vírus para ninguém, né? E para ajudar caminhoneiros que precisam rodar e têm dificuldade de encontrar restaurantes abertos, foi montada hoje uma ação em 130 pontos de rodovias em todo o país. Quem mostra para a gente é a Muriele Silva. A Muriele está lá na BR-060, que fica em Rio Verde, Goiás. Bom dia, Muriele. Oi, Ana, bom dia a todos. É uma ação do SESC Senat, tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Estão sendo distribuídos lanches, refeições e também kits de higiene com sabonete e álcool gel. Para quem roda aí pelas estradas, né, tá difícil encontrar lugares abertos funcionando para fazer compras por causa das restrições ao funcionamento do comércio. Aqui também tem equipes de saúde que estão checando a temperatura, o estado geral de saúde dos motoristas. E aí, se algum deles tiver sintomas do coronavírus,
ele vai ser orientado a procurar tratamento. E existe também um pedido para a inclusão da categoria no grupo prioritário nesta campanha de vacinação contra a gripe que começou esta semana. É importante a gente lembrar que nesse período de crise, os caminhoneiros são essenciais para o abastecimento das cidades. Muriele Silva para o Bom Dia Brasil. E comer bem de maneira saudável é fundamental para manter a saúde em dia durante essa quarentena. Mas os especialistas alertam, não existe nenhum alimento capaz de evitar a contaminação pelo coronavírus. Gisela Júlio Lara. É uma fase de aprendizado para a família. Mãe, pai e filhos costumavam comer muito em restaurantes antes do confinamento em casa. Agora tem sido dias de muita criatividade na cozinha. Em tempos de quarentena, o desafio é evitar o aumento do peso. A gente tem dado prioridade a comer também orgânicos, alimentos que tenham vitaminas, tudo para ajudar a manter o corpo saudável numa hora dessas. Além de não exagerar, a família Castro se cuida e diversifica o cardápio. A receita aqui é pão de inhame. Vou bater aqui o inhame cortadinho, ele tá cru. Daqui a pouco eles mostram o resultado. Se alimentar bem, dormir bem, não se estressar. Segundo os especialistas, essa é uma receita para aumentar a imunidade e manter a saúde em dia. Mas eles alertam que apenas uma boa alimentação não vai fazer milagres. Nem há alimentos ou vitaminas que aumentem a imunidade a ponto de evitar o risco de se contrair Covid-19. Não há uma solução mágica para isso, né? Na realidade, o melhor a se fazer é se evitar o contato com o vírus, daí a necessidade do confinamento. Uma alimentação que tem uma proporção grande de verduras, legumes e frutas é a alimentação ideal para maximizar nossa capacidade, nossa imunidade natural, né, contra esse vírus. A nutróloga Nívia Bordim recomenda variar os alimentos e evitar aqueles com uma taxa alta de açúcar. Um cuidado contra o sobrepeso. Se alimentar muito bem não é comer muitos farináceos, doces, balas, chocolates, e sim optar por alimentos que têm baixo índice glicêmico e um grande teor de nutrientes. Esses alimentos seriam, por exemplo, a batata doce, o inhame, a batata baroa, o aipim. Ela tem dicas para quem quer comer direitinho e se manter saudável em tempos caseiros. Nesse momento que a gente não está fazendo as atividades físicas bem adequadas, nós precisamos repor proteína através dos ovos, do peixe, do frango, para que os nossos músculos não fiquem prejudicados. Na casa da família Castro, o pão de inhame ficou pronto e veio acompanhado de um suco de cajá com abacaxi. Hora de servir. Eu não pude ir lá para experimentar, mas eles garantem que tá uma delícia. Tá aprovada? Tá. E donos de restaurantes do Recife estão doando a comida que não vai mais ser servida aos clientes depois que o governo do estado de Pernambuco proibiu aglomerações e festas por causa do coronavírus. Missas suspensas, batizados e casamentos adiados. O padre espera poder voltar a celebrar com os fiéis o quanto antes. Bom, queira Deus, né? Que a partir de julho... Não são apenas as igrejas que estão vazias. Todo tipo de celebração, religiosa ou não, que envolva mais de 10 pessoas, não pode ser realizada em Pernambuco por determinação do governo do estado. Casas de festas, de recepções, bufês estão em compasso de espera. A festa dos 46 anos do Fábio seria no domingo que vem. Após esse momento conturbado, aí sim, poder celebrar a vida, poder juntar todo mundo, os amigos, familiares e curtir sem medo, sem culpa. A Sofia é a dona do buffet que faria o jantar do aniversário dele. E essa não foi a única festa adiada pelos clientes. 12 casamentos vão ficar para depois. O que não pode esperar é a comida que ela tinha no estoque. Massas, molhos, queijos, feijão, pães, que tem curto prazo de validade.
A gente estava com muita comida congelada nas nossas câmaras frias. A gente resolveu fazer essa campanha para a gente doar para as pessoas que estão precisando. A irmã Eufrásia veio buscar os alimentos para 200 crianças de um projeto social. A gente vive de doação e essa doação chegou na hora certa, porque as crianças, como as crianças não estão no projeto por conta dessa grande demanda, então elas estão em casa e em casa também muitas delas estão passando necessidades. Nesta rede de restaurantes, que tem 198 funcionários, o prejuízo com o fechamento de 12 lojas não impediu que a empresária ajudasse quem mais precisa. 216 quilos de legumes e verduras foram doados a um abrigo de sem-tetos e não foi só isso. Eu acho que o grande aprendizado é, da onde a gente pensa que não sairia mais força, essa força vem. E vamos em frente, né? Você vai ver a seguir que o comércio se movimenta para não perder as vendas de Páscoa, mesmo com as lojas fechadas. E ainda a ajuda preciosa da tecnologia para diminuir a distância entre pais, filhos e avós. Agora, 9 horas e 42 minutos, horário de Brasília. A gente já volta. Estamos de volta e vamos direto saber de previsão do tempo com Jaqueline Brasil. Oi, Jaqueline, como é que fica o dia hoje? Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para todos. Olha, a gente começa com um destaque de ar seco. A umidade relativa do ar pode despencar em cidades do sul e aqui do sudeste. Isso deve acontecer bem na hora que é registrada a temperatura mais alta do dia, no meio da tarde, e essa condição de tempo seco deve durar até domingo. As áreas de instabilidade estão concentradas no norte, em parte do centro-oeste e do nordeste. Da metade para baixo, no centro-sul, praticamente sem nuvens. É por isso que em Uruguaiana, no oeste gaúcho, temos imagens ao vivo. O céu está azul, pouquíssimas nuvens, vai esquentar, hein? No meio da tarde, máxima de 32 graus e a umidade vai ficar na casa dos 20%. Já em Porto Alegre, também em Curitiba, Belo Horizonte e no Rio, a umidade cai um pouco menos aí, mas esquenta também. Já aqui em São Paulo, a umidade deve ficar só em 30%, que é estado de atenção. Ontem caiu mais ainda, ficou em 23%, muito, muito seco. O céu de São Paulo está aí, imagem ao vivo, tá bonito o céu agora. Nesse momento, até faz um frio, tem vento gelado, mas daqui a pouco a temperatura sobe para 28 graus. Do sul até quase todo o sudeste, o tempo fica firme. E essa mesma condição ali em cima, em Roraima e também nesse pedaço da Bahia. Vamos dar um pulinho, então, em Ilhéus, no sul da Bahia, para ver como é que tá o tempo por lá? Imagem linda agora, máxima de 31 graus no meio da tarde e sem previsão de chuva. Estamos falando aí de 31 graus em Ilhéus e as temperaturas continuam altas em todo o país. 27 em Floripa, 30 em Vitória, também em Goiânia, em Teresina e em Manaus, 34. Agora, amanhã, a chuva ainda vai ficar concentrada no norte, no centro-oeste e no nordeste começa a diminuir. Temos aqui a previsão de algumas capitais. Por exemplo, em Campo Grande e em São Luís, a gente tem aí, olha, previsão de chuva. Já em Porto Alegre e em Belo Horizonte, o sol está garantido. No domingo, já começa a chover em Florianópolis e tem previsão de pancadas em Goiânia e em Salvador. E em Vitória, o dia vai ser ensolarado, vai fazer calor. Pode chover aqui em São Paulo também no domingo à tarde, mas também teremos sol. No Rio, a previsão é de chuva só na segunda-feira. Ana, bom fim de semana. O pessoal que está em isolamento direto em casa até perde a noção de que dia que é hoje, né, Jaqueline? Mas é sexta-feira. Bom fim de semana para você também. Até segunda. Até segunda. E estamos a 2 semanas da Páscoa e neste ano a comemoração, claro, vai ter que ser diferente por causa do isolamento social. Mas a Aline Aguiar, lá em Belo Horizonte, vai mostrar pra gente, Aline, que muitos comerciantes estão se adaptando para garantir as vendas, né? Bom dia para você. Ana, bom dia. Está todo mundo se reinventando, né? Com as lojas fechadas, os vendedores estão apostando nas entregas e nas promoções. E tem gente propondo até estender a venda dos ovos de chocolate por mais tempo. 48 anos trabalhando com chocolate. Mesmo com toda a incerteza, o seu Roberto planeja as vendas para Páscoa. Ele quase não vendia por aplicativos de mensagens, mas agora vai ter que ser assim.
Contratou também uma empresa de motoboys para fazer a entrega e diz que vai recorrer ao bom e velho discurso de vendedor para não perder cliente. Mais cativante ainda, você tem que dar um jeito, você tem que conversar, você tem que... É diferente, hoje você tem que... Vender o peixe. Vender o peixe, o chocolate. Como o setor já espera queda nas vendas, produtores de Belo Horizonte fizeram um movimento para reforçar a ideia de que o chocolate pode ser consumido em qualquer época do ano. A campanha Páscoa até junho quer convencer os clientes a não cancelar encomendas e sim remarcar. A ideia começou com a Renata. Ela dá aulas de produção de ovos de Páscoa e de bombons e também vende os produtos. Teve que parar porque trabalha no mesmo local em que a avó, de 96 anos, mora. Pensou até em desistir da Páscoa. Muitas pessoas que trabalham com chocolate investiram tudo que tinham nesse período. E que é provável que, chegando até a data da Páscoa, ela não tenha vendido o suficiente para sobreviver à quarentena, né? Então, prolongar essa data e criar essa consciência. A mãe da Vanessa é idosa, ajudava na produção e agora, por ser do grupo de risco, teve que parar de trabalhar. A confeiteira aderiu ao movimento para tentar diminuir o prejuízo. Então, a gente já acha que essa expectativa de crescimento de 15% a 20% a gente já não vai ter mais devido ao cenário atual. A gente está produzindo, inclusive para épocas que forem depois da Páscoa. Mas a gente está tentando com outras alternativas, principalmente com o delivery. E que tal, né, aproveitar as opções de delivery, encomendar ovos e mandar entregar para sua família que está longe neste momento? Você ajuda o comércio e ainda distribui carinho. Não é, Ana? E carinho e chocolate são basicamente a mesma coisa, né, Aline? A gente gosta dos dois. Obrigada. As redes sociais e novas tecnologias se transformaram num grande aliado dos idosos para enfrentar esses dias de isolamento por causa do coronavírus. Até aqueles que já passaram dos 80, 90 anos se renderam ao mundo virtual. Inspira! Inspira! As aulas de dança cênica agora são pela internet. Com o celular, Delminda ajuda as amigas idosas a se manterem em movimento nesses dias de confinamento em casa. É muito importante que a gente saiba usar as redes sociais para nos sentirmos mais próximos, né? Marli e o marido Amerindo também ocupam parte do tempo na rede. Olha, eu posso dizer para você que em torno aí de um dia normal, umas 5 horas, 6 horas mais ou menos, eu mexo. Informações, notícias, de um modo geral. É um passatempo, né? Você tentar aprender algumas coisas da internet, no computador. A mãe da Marli, dona Terezinha, tem 89 anos e está acompanhando tudo de perto. Faço mais trabalho manual, faço crochê, meio, para distrair, é isso que eu faço. Mas a filha de Marli está longe. Ela mora em Belo Horizonte e Débora em Contagem, separadas por mais de 20 quilômetros. Ninguém está saindo de casa. As chamadas de vídeo no celular ajudam a vencer a distância. Mantém sempre o contato de forma que eles se sintam, né, atentos ao que está acontecendo, sintam menos o confinamento. Não é fácil para a gente, não é fácil para eles também, mas é necessário, né? Débora ajuda os pais a descobrir o que há de interessante no mundo digital. Mas muitos idosos não têm quem explique ou ajude a navegar na internet ou a usar as ferramentas do celular. Por isso, Paula desenvolveu técnicas que tornam tudo mais acessível para esse grupo. Leitura do que está ali, dos desenhos, tentar entender também os botões do telefone, para que serve, para eles poderem navegar de forma segura, se não souber onde está, poder saber voltar. Aos 92 anos, Dona Mariazinha faz da internet uma aliada importante para se distrair e ficar em contato com as amigas e a família. Quantas horas por dia a senhora passa navegando na internet? Pode até parecer exagero, mas umas 6 a 7 horas. Leio todas as notícias, as coisas mais interessantes, passo para as minhas amigas, me completo perfeitamente. Muito bacana, né? Todos conectados. A gente volta a seguir, você vai ver que a brasileira Amandinha é eleita a melhor jogadora de futsal do mundo pela 6ª vez seguida. 9h54 agora, horário de Brasília.
Pelo 6º ano seguido, a brasileira Amandinha foi eleita a melhor jogadora de futsal do mundo. Amandinha domina a modalidade desde 2014. Além de jogar na seleção brasileira, ela atua no Leoas da Serra de Santa Catarina e já conquistou tudo por lá, inclusive a Libertadores e o Mundial de Futsal. O brasileiro Ferrão, que joga no Barcelona, foi eleito o melhor do mundo entre os homens. Parabéns para os dois. E com isso encerramos o nosso Bom Dia Brasil dessa sexta-feira. Para quem está trabalhando, assim como a gente, vem aí o fim de semana, pessoal. Olha só, estão funcionando as primeiras pias que a Prefeitura de São Paulo construiu no centro da cidade. Temos imagens aí, ó, serão 10 pias para ajudar a higiene de quem circula pelo centro e principalmente para quem não tem moradia, vive na rua. O pessoal estava se queixando que não estava conseguindo água para beber, com grande parte do comércio fechado. Essa pia aí que a gente está vendo é na Praça da Sé, região central de São Paulo. Pessoal, boa sexta e bom final de semana. Até segunda. Rodrigo, eu quero lembrar aqui que aqui em Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, reforçou que está mantido o decreto que determinou o fechamento de lojas, suspensão de serviços, pelo menos até o dia 5 de abril, aqui no Distrito Federal. Ibanez disse ainda que está analisando dados a todo momento. Segundo ele, não existe qualquer indicativo que já se tenha chegado ao pico daquela curva que a gente vem falando tanto da contaminação. Portanto, a quarentena aqui no Distrito Federal continua. Bom dia, ótima sexta para todos. A recomendação é para todo mundo ficar em casa, mas tem muita gente que não tem jeito, tem que sair para trabalhar. É o caso também dos garis. Na região metropolitana de BH, em Betim, eles estão ganhando homenagens da população. Olha aí as cartinhas que estão sendo colocadas nos sacos de lixo, nas lixeiras. Eles e todos os profissionais que estão nas ruas neste momento merecem mesmo o reconhecimento. Ótima sexta-feira, excelente fim de semana e a gente se encontra na segunda-feira. Bacana. Importante a gente tentar relaxar um pouco, né, gente? Sexta-feira, por isso eu encerro aqui com uma iniciativa bonita. Mesmo em isolamento, cada um na sua casa, para evitar o contágio, os músicos da Orquestra Filarmônica de Roterdã, na Holanda, deram um jeito de tocar juntos. Fiquem aí com a 9ª Sinfonia de Beethoven, a Ode à Alegria, para a gente respirar um cadinho. Bom dia, pessoal. Tão lindo que a gente vai encerrar vendo um pouquinho mais. Ótima sexta-feira para você. Até segunda.